Iniciemos agora a nossa aula número 3 desta série Estude Comigo, capítulo a capítulo, o livro As 16 Leis do Sucesso, escrito por Jacob Petri, que você já sabe, com base nos ensinamentos das leis do triunfo, que é de Napoleão Hill. Você que está aqui na terceira aula, você já está muito consciente disso, você já está sabendo a base dos ensinamentos, ok? Nós já estudamos as 8 leis, eu tenho certeza absoluta que se você prestou atenção de verdade, você já está aí com uma sementinha, né, sendo colocada dentro de você, para que você possa colocar pelo menos uma, duas dessas leis já em movimento e entrar em ação. Para que isso seja introjetado de verdade em você, você já sabe que você precisa ler o livro, ok? Os vídeos aqui não substituem a leitura do livro, tá bom? Bora lá então, nós vamos para a lição número 9. E essa lição foi uma lição muito interessante, porque eu de verdade experienciei essa lição essa semana. E foi interessante porque eu pude verificar na prática a realidade da teoria, sabe? E antes de falar para você qual é a lição, qual é a lei número 9, eu quero te contar o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Na semana passada, eu fui numa loja porque eu queria comprar um biquíni para usar no verão. E eu fui lá na loja, fui em várias lojas, experimentei e não gostei de muitos lá, fiquei indecisa, né, qual que eu iria mesmo. Depois eu falei, cara, não tem jeito, eu vou levar um que eu goste mais. E quando eu falei, vou levar um que goste mais, o próximo que eu experimentei, eu gostei bastante. Falei, cara, é esse. E aí, quando eu pedi à vendedora outros de outras cores, ela só tinha mais 2 cores. E as 2 cores que ela trouxe para mim não combinavam comigo, não combinavam com o meu tom de pele, né? E nós que somos mulheres, né? Tem alguns homens que são mais vaidosos também, mas a mulherada aí vai me entender. Quando eu coloquei, eu falei, eu não gostei. E eu curto usar o mesmo modelo de biquíni, né? Se eu posso lá, eu uso o mesmo modelo. Enfim, por que eu tô te contando isso? Porque no final das contas eu comprei um único biquíni. E na verdade eu queria pelo menos 2. E aí me veio a ideia do seguinte, cara, gostei desse modelo, ficou super legal. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma costureira para ver se ela faz um biquíni igual para mim. Nessa loja que eu comprei o biquíni, veio um cartãozinho e veio uma sacolinha da loja, uma sacolinha específica. Não é a sacola da loja que a gente carrega, mas uma sacolinha específica para colocar o biquíni, uma sacolinha bem personalizada, muito bonitinha. E quando eu levei na costureira, eu levei o biquíni nesta sacolinha personalizada, com cartãozinho que estava grudado na sacola e tudo. E aí, gente, foi muito interessante, porque ela falou, sim, Bianca, eu faço o biquíni igualzinho, vou copiar o modelo igualzinho da cor que você quer. E eu falei, ok. Aí ela marcou o dia para eu ir lá buscar. E, gente, eu fui lá buscar o biquíni. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com outra sacolinha, um biquíni dentro e um cartãozinho também. Olha que coisa interessante. Eu pedi para ela fazer o biquíni. Ela me cobrou um preço razoável, justo, que eu considero justo, pelo biquíni. Eu achei interessantíssimo. Ela fez a sacolinha também e até colocou um cartãozinho, igual que eu havia entregado da loja que eu comprei. E isso foi extremamente interessante, por quê? Porque casou direitinho com a lei número 9, justamente na semana em que eu estava estudando novamente o conteúdo para trazer o vídeo para vocês. E qual é a lei número 9? A lei número 9 é: faça sempre mais do que o exigido. Faça sempre mais do que aquilo que foi pedido. Faça sempre mais do que aquilo que a pessoa espera. Essa é a lei do sucesso para Napoleão Hill. Se você é uma pessoa que faz mais do que foi esperado, a palavra importante é essa, tá? Coloque aí nas suas observações. Se você faz mais do que foi esperado pela pessoa,
Se você faz mais do que a expectativa que a pessoa tinha, você está ali, de certa forma, envolvendo a pessoa com você. Você está, de alguma forma, trazendo a pessoa para você. E com certeza a pessoa vai querer comprar de novo de você. A pessoa vai querer fazer novamente com você. Quando você faz mais do que o esperado, você não está sendo bobo, nem boba. Você não está sendo uma pessoa que se sacrifica demais. Quando você faz o que você gosta, quando você se dedica ao que você gosta e você vai se especializando nisso, ou seja, você faz de forma repetida e você vai se aprimorando nisso e você entrega mais do que a pessoa esperava que você fosse entregar, você está fazendo com que a pessoa crie um vínculo com você. Então, é muito provável que a pessoa volte a fazer com você, que a pessoa compre novamente aquele produto de você ou um outro produto que você ofereça. Quando você entrega mais do que o esperado, você está criando na pessoa um vínculo de aproximação verdadeira, que é sincero, que é gostoso, que é prazeroso, entende? Se você faz apenas o básico do que foi pedido para você, você não se diferencia dos demais. O que faz com que a pessoa se vincule a você, queira o seu produto, queira comprar de você, queira estar com você, queira a sua companhia, é quando você oferece para ela mais do que ela esperou que você fosse entregar. Então você pode virar para mim e falar, Bianca, mas no trabalho que eu estou, eu não sinto prazer. Eu não sinto essa vontade de fazer mais porque eu já fiz no passado e eu não fui recompensada. O segredo não está naquilo que você espera que você vai ganhar do outro. O segredo está em você fazer aquilo que é prazeroso para você. Você não tem que fazer na expectativa do outro. Você tem que fazer com prazer. Então, se hoje você trabalha em algo que você não faz com prazer, tendencialmente você não vai fazer mais do que o esperado. Então, você precisa fazer aquilo que é necessário, você precisa fazer aquilo que é justo, aquilo que é digno, porque o universo vai te devolver, eu já falei isso com você na aula passada, o universo vai devolver para você aquilo que você está emanando. Gente, isso é a lei da semeadura. Lá na Bíblia Sagrada fala sobre isso, né? Você colhe o que você planta. Então, teve até uma inscrita no YouTube que fez uma pergunta, Bianca, se eu estou trabalhando em algo que eu não gosto muito, mas eu já descobri o meu talento, o que eu devo fazer? Eu devo passar pelo processo da transição? É isso, ela mesma já respondeu a pergunta. Você deve fazer o que precisa ser feito naquele trabalho que você está, sendo justa, sendo justo, né? E se dedicar àquilo que você realmente gosta. Não despender a sua energia em coisas variadas. Não se distrair, porque o segredo está em você concentrar a sua energia naquilo que você deseja alcançar. Nós vamos falar sobre isso nas lições de hoje ainda. Lá na página 156, bora ler comigo. Se criarmos o hábito de desenvolver mais serviço do que nos é solicitado, inevitavelmente nos destacaremos dos demais e seremos recompensados por isso. E se continuarmos seguindo essa lei, eventualmente desenvolveremos força suficiente para nos remover de qualquer trabalho indesejável, optando pela atividade que amamos e criando a vida que queremos. Ele está falando do processo de transição. O que as pessoas hoje chamam transição de carreira, tá? É você trabalhar naquilo que você está trabalhando, que te dá o sustento que você precisa, mas ao mesmo tempo e concomitantemente, você dedicar a sua energia naquilo que você deseja se tornar, ok?
E aí você vai ter que ser uma pessoa muito focada, porque como nós somos energia, a nossa energia é finita. Então, nós precisamos também tirar aquela questão do imediatismo, né? Se você ficar no imediatismo, se você trabalhar naquilo que te dá o dinheiro momentâneo e não pensar que você pode melhorar, que você pode fazer uma transição de carreira, por exemplo, e não se dedicar a isso e não estudar nas horas vagas, quais são as horas vagas? É a hora que você está em casa que você não está trabalhando. Muitas vezes você não consegue porque você fica 1 hora lá no Instagram, 30 minutos no Instagram, que seria um tempo que você poderia estar estudando para aquilo que você deseja se tornar. Muitas vezes você fala que não tem tempo, mas na verdade que você não tem a prioridade. O que você precisa ter é um propósito claro, você precisa ter clareza do que você quer, entender que muitas vezes você precisa ficar naquele trabalho porque é ele que está te dando sustento naquele momento, é ele que te dá comida, é ele que paga o seu aluguel, mas se você entender que ao mesmo tempo você pode focar a sua energia naquilo que você deseja e ir trabalhando esses horários, você tende a conquistar o que você deseja. Nós temos vários casos na internet sobre isso, gente. Só que a pessoa teve clareza do que ela queria e ela entrava em iniciativa. Na página 157, olha o que ele fala. Porque o seu hábito de fazer mais e melhor será percebido por outras pessoas que irão desejar essas vantagens. A palavra esperado e percebido por outras pessoas é fundamental. Quando você faz mais do que foi esperado, você se destaca dos demais. E as pessoas que desejam aquele tipo de trabalho vão desejar o trabalho que você oferece, porque o seu é diferenciado. Você tem dúvida de que eu vou voltar nesta mesma costureira da história que eu te contei? A mulher poderia ter apenas feito o biquíni e me entregado numa sacola de supermercado. Mas a mulher me entregou o biquíni, que estava excelente, igualzinho o outro, porém na cor que eu queria, e numa sacolinha que ela fez para guardar o biquíni igual da loja. Ela não precisava fazer a sacolinha, mas ela fez. E ela não cobrou mais por isso, porque ela já tinha me falado o preço do biquíni antes. Então, a minha expectativa, o que eu estava esperando quando eu cheguei na costureira, era receber o biquíni. Não era receber o biquíni numa sacolinha que ela fez, que ela costurou, e um cartãozinho ainda agradecendo por eu ter escolhido o trabalho dela. Não há dúvidas que eu vou voltar nela quando eu quiser fazer outro biquíni ou quando eu quiser fazer outra coisa na área da costura. Você entendeu o que eu disse? Se você faz o bolo de chocolate e este bolo de chocolate tem alguma coisa a mais ainda para oferecer, alguma coisa que chame a atenção dessa pessoa, que seja a sua forma de entregar, que seja a embalagem, que seja um cartãozinho que você faz, entende? A questão é, entregue mais do que foi esperado pela pessoa que vai receber. Entende? E se você compreender que você não deve esperar dela um agradecimento, que você não deve esperar que ela te dê um valor a mais para pagar, você simplesmente entender que é prazeroso fazer o mais, é aí que está o segredo da coisa. Olha só, vamos lá na página 158. Presta bem atenção que eu vou ler para você agora, tá? Tem uma coisa que quero que você entenda. Isso é Jacob Petri falando, tá? Há em todas as transações e negociações que fazemos uma terceira parte envolvida, que é invisível e silenciosa, mas poderosa. Essa terceira parte é a lei natural das coisas e ela sempre se encarrega de providenciar o justo cumprimento de todos os acordos, de modo que nenhuma atitude honesta ou desonesta fique sem sua recompensa ou punição. O que ele está querendo dizer aqui, de acordo com os ensinamentos de Napoleão Hill, Jacob Petri entendeu que existe sempre um terceiro ser, né? Existe sempre algo muito maior do que a relação entre aquelas duas pessoas que estão negociando. O que ele está querendo dizer é que sempre vai existir uma lei natural em relação àquilo que nós estamos fazendo.
É o que você sente que transmite algo verdadeiro para outra pessoa. Não adianta as suas palavras, não adianta o visual. É o que você sente que vai ser exalado. O outro vai sentir. Nós sentimos as energias das pessoas. Nós somos energia. É só você observar os fatos da sua vida. É só você observar que existem pessoas que você olha, você sente algo estranho. É só você observar que existem locais que você sente uma sensação estranha. Você não precisa acreditar em mim. Basta observar o que você sente quando você está perto de determinadas pessoas, perto de determinados lugares, em determinados ambientes, assistindo determinadas coisas, ouvindo determinadas músicas. Nós somos energia. E isso é uma troca. Existe uma lei universal que vai sempre dar um retorno dessa energia. Existe um terceiro que está observando tudo que nós fazemos. Se eu entrego com prazer, mesmo que aquela pessoa ali não agradeceu ou não percebeu o que eu entreguei a mais, alguém vai perceber. Algum momento, alguém vai perceber. E eu vou receber esse retorno em algum momento. Isso serve para tanto porque é bom, tanto porque é ruim. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas não saem de onde elas estão. Porque mesmo que elas façam, o sentimento verdadeiro está mais relacionado ao ego do que o que ela está entregando para o outro ser. O ego, ele é importante. O ego, ele faz com que a gente se mova. Mas se toda vez eu penso apenas no ego, é essa energia que é exalada. Não a energia do prazer, do amor que eu tenho em fazer aquilo. Entende? Então, se eu entregar para a pessoa mais do que foi exigido, porque eu tenho prazer em fazer isso, em algum momento eu vou ter esse retorno na minha vida. Tá bom? Vamos lá na página 161. Somos mais eficientes, mais eficazes e obtemos melhores resultados quando fazemos aquilo pelo que sentimos uma paixão natural. Olha só, quando fazemos aquilo pelo que sentimos uma paixão natural. É por isso que você, quando está trabalhando num emprego qualquer, só pelo retorno do salário, que muitas vezes a gente precisa, e na maioria das vezes é porque a gente precisa comer, enfim, nós trabalhamos muitas vezes porque precisamos. Mas nós só vamos nos destacar, nós só vamos compreender esse retorno da vida quando nós fazemos algo que a gente realmente tem paixão. Por quê? Porque quando a gente faz algo que a gente tem paixão, a gente faz a mais por prazer. A gente faz a mais simplesmente por gostar. E não apenas pelo retorno financeiro que nós teremos. Napoleão Hill percebeu que as pessoas de sucesso faziam por prazer, faziam a mais. E é por isso que elas tinham sucesso. Se você está fazendo algo apenas por fazer, apenas pelo retorno financeiro, você pode até ter um retorno financeiro por um determinado momento, mas você não vai conseguir sustentar isso para o resto da sua vida. E a tendência é que você sinta um vazio, a tendência é que você não sinta um sucesso, porque o sucesso vai muito além da questão financeira. O sucesso é questão financeira mais outras coisas que fazem sentido para você, ok? Vamos lá, então, na página 164, para a gente finalizar essa lição. E eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção no que eu vou te falar aqui agora. Sua segurança não está no cargo que ocupa ou nas pessoas com as quais se relaciona. Ela está na sua capacidade de gerar valor. Sua segurança está na sua capacidade de gerar valor, suprir necessidades e solucionar problemas. Veja o que o outro precisa. Qual é o valor que você gera na vida do outro? Você solucionou o problema daquela outra pessoa? Quando você faz isso na sua vida profissional, você conseguiu entender o que é o sucesso. Quem não recebe outra recompensa além do próprio salário
pelo seu trabalho é mal remunerado, independente de quanto ganha. Eu vou repetir a frase para você pegar com mais clareza, mas eu vou te ajudar a clarear mais ainda. Quem não recebe outra recompensa além do salário, pelo seu trabalho é mal remunerado, independente de quanto ganha. Se você faz um trabalho e você recebe aí razoavelmente bem dentro da sua realidade, se o seu salário é a única recompensa, você é mal remunerado, mesmo que você ganhe muito dinheiro dentro da sua realidade. A recompensa não pode ser apenas o salário que você recebe. A recompensa tem que ser a alegria que você gerou no outro. Ai, Bianca, isso é muito lindo, isso é muito abstrato. Não, isso é real, porque a energia que eu emano para outra pessoa, eu cativo essa outra pessoa e ela vai querer estar comigo, ela vai querer participar comigo, ela vai querer comprar os meus produtos, ela vai querer estar comigo, você sabe por quê? Porque ela vai estar alinhada na mesma frequência que eu. E nós juntos vamos crescer. Nós vamos sair deste ponto da nossa vida e vamos crescer juntos. Eu crescerei junto com ela crescerá comigo. E é essa a lei do universo. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir juntos. E quando eu entrego mais do que o esperado, aquela pessoa se conecta a mim, ela consegue perceber em mim a paixão que eu tenho naquilo. Ela consegue perceber em mim o prazer que eu tenho em saber que ela está crescendo junto comigo e ela vai querer estar comigo. Ela vai querer estar conectada comigo, entende? É por isso que você deve fazer o bolo de chocolate com o maior prazer, da melhor forma possível, entregar com amor. Se você não tem condições de entregar o bolo de chocolate numa embalagem melhor, entregue com um sorriso. Entregue com prazer. Entende? Faça mais do que foi esperado pela outra pessoa e você vai conquistar o coração dela. Essa é a 9ª lei e eu espero verdadeiramente que você tenha entendido. Passemos agora para a lei número 10. A lei número 10 é: desenvolva uma personalidade agradável. Ela está completamente conectada à lei número 9. Napoleão Hill percebeu que as pessoas de sucesso, elas, durante o processo, elas desenvolviam uma personalidade agradável. Não significa que você vai puxar saco de ninguém, não significa, em hipótese alguma, que você vai ser uma pessoa que vai fingir sentimentos. Quando você lê o livro, você vai entender que ele está falando unicamente do fato de que você pode se conectar com uma outra pessoa por meio do processo de ouvir o outro. Você desenvolve uma personalidade agradável para o outro quando você passa a ouvir o outro, quando você passa a escutar o outro, quando você passa a prestar atenção e olhar nos olhos do outro. Napoleão Hill percebeu que não é apenas sobre quem está fazendo alguma coisa, é sobre quem está querendo o seu serviço, é sobre quem está querendo o que você tem a oferecer. E aqui, nessas leis, nós estamos falando realmente sobre a questão da vida profissional, ok? Nós estamos falando sobre a sua carreira profissional, sobre aquilo que você tem a oferecer, sobre o propósito que está relacionado ao que você tem para oferecer. E se você pensar bem, nós podemos fazer isso também na nossa vida em relação a um propósito. Por exemplo, eu quero me tornar uma mãe melhor, eu quero me tornar uma esposa melhor. Se eu parar para pensar, se o meu propósito definido for esse, como eu posso me tornar uma pessoa desenvolvendo uma personalidade agradável e me tornar uma pessoa melhor com o meu marido, com a minha filha, por exemplo? E aí você vai levar para a sua realidade. Quando eu passo a ouvir,
Ele disse que nós desenvolvemos uma personalidade agradável e essa é uma forma de você obter sucesso dentro do seu propósito definido quando você passa a entender o que aquela pessoa realmente quer. Muitas vezes você não observa, você não ouve, você não escuta o que a pessoa quer. Escutar vai muito além do ouvir, tá, gente? Escutar vai muito além do ouvir. Então, quando eu passo a ouvir o que a pessoa está falando e a pensar sobre o que ela realmente está me dizendo, a me colocar no lugar dela, né? É difícil a gente se colocar realmente no lugar do outro, mas pelo menos tentar, né? Ter empatia. E muitas vezes ter mais do que empatia, ter compaixão. Você tentar se colocar no lugar da outra pessoa, de acordo com a realidade daquela pessoa, será que esses pensamentos dela realmente não são reais, não são entendíveis? Então, muitas vezes, eu consigo desenvolver uma personalidade mais agradável quando eu passo a escutar verdadeiramente o outro. Porque quando eu escuto o outro, eu começo a entender do ponto de vista dele. Eu saio da minha posição, escutando a outra pessoa, e eu me coloco na posição dela. Quando eu me coloco na posição dela, olha só, eu estou vendo como ela pensa. Por que ela pensa daquele jeito? Por que ela está agindo daquele jeito? E é isso que faz com que eu desenvolva uma personalidade agradável. Porque eu ouço primeiro e depois eu emito a minha opinião. Depois eu vou fazer o bolo de chocolate, porque ela disse para mim que ela não gosta de um bolo de chocolate com muito açúcar. Então, quando eu ouço o que ela tem para me dizer, eu vou fazer um bolo de chocolate com menos açúcar e aí eu vou cativá-la. Porque se ela comer um bolo de chocolate que tem muito açúcar, mesmo ela me dizendo que ela não gosta de um bolo com muito açúcar, nunca mais ela vai comprar um bolo de chocolate de mim. Nunca mais. Então, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, os meus propósitos que envolvam outras pessoas, eu preciso estar atenta ao que essas outras pessoas pensam. Eu preciso estar atenta à realidade dessas outras pessoas. Porque só assim eu vou conseguir me conectar com essas pessoas. É por isso que eu peço que vocês sempre comentem aqui, façam comentários, digam o que vocês estão achando da aula, dê um testemunho da sua vida, porque isso faz com que eu entenda o que vocês querem. Isso faz com que eu compreenda o que vocês realmente querem e qual é a conexão que está havendo entre nós. Entendem? E essa é a mesma atitude que você tem que ter. Um vendedor que não escuta o seu cliente pode até vender uma vez, mas nunca mais vai vender. Ok? E aí, pessoal, vamos lá na página 170, que eu quero ler uma coisa importante para você. Ser empático não é o mesmo que ser simpático. A simpatia é resultado da nossa personalidade. Ela acontece no nível das aparências e, por isso, pode ser fingida. A empatia acontece em um nível mais profundo, no nível da compreensão. Para ser empático, você precisa compreender o outro. E como que você compreende o outro? Ouvindo. Existem pessoas que a gente vai comprar ou fazer algum serviço com elas que a gente consegue sentir que elas não estão muito preocupadas com o que a gente pensa, né? Elas têm tanta certeza de que elas estão tão corretas, de que elas são tão a única dona da verdade, né? Que elas são as únicas donas da verdade, que elas não estão interessadas em nos ouvir. E provavelmente a gente faz ali o serviço com essa pessoa, compra daquela pessoa naquele momento, mas dificilmente a gente vai voltar, porque a gente sente quando uma pessoa realmente nos ouve, né? Quando uma pessoa realmente quer oferecer algo que vai realmente resolver o nosso problema. Vamos lá na página 175, que eu quero passar uma informação importante para você aqui. Queremos falar aquilo que pensamos e frequentemente interrompemos a outra pessoa já na primeira frase. Ou seja, quando não falamos, estamos nos preparando para dar uma resposta, pensando no que dizer. O que ele quis dizer aqui, gente? Muitas vezes, quando a gente está ouvindo a outra pessoa, a gente nem está prestando atenção no que ela está falando.
A gente apenas ouve, mas não escuta. Escutar vai além de ouvir. E aí, o que acontece? A gente já está se preparando para dar a resposta ou a gente está pensando no que a gente poderia responder? Né? Então, essa é uma atitude não empática. Essa é uma atitude que vai fazer você errar. Essa é uma atitude que vai fazer você não se tornar uma pessoa com uma personalidade agradável. Eu digo isso para você porque eu fui muito essa pessoa, de nem deixar a pessoa terminar de falar para já dar a resposta, porque eu achava que eu já sabia o que a pessoa ia dizer. Eu achava que eu já sabia tudo. E aí eu falava, já sei o que você está falando. Tá, Hoje em dia eu já me policio para fazer diferente. Ouvir e escutar o que a pessoa está dizendo e só depois eu emito a minha opinião. Segundo Napoleão Hill, a pessoa de sucesso é a pessoa que primeiro ouve e escuta e depois essa pessoa vai emitir a opinião dela, ok? Tem um livro muito interessante que, se você tiver curiosidade para compreender melhor sobre o poder da escuta, né? Na verdade, são dois livros. Um é o Poder da Escuta, de Julia Cameron, e o outro é Super Comunicadores, de Charles Duhigg, tá? São dois livros que vão te ensinar como você entender melhor o outro, ok? Isso ajuda muito, tá? A gente criar uma boa relação com as pessoas que estão ao nosso redor e também ajuda muito você no seu processo de venda. Ouvir o outro, escutar o outro, faz com que você se posicione de uma forma diferente diante da pessoa, ok? Eu vou deixar os links dos livros aqui embaixo para você, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma das coisas mais importantes que você precisa para ter uma boa relação é também prestar atenção na pessoa, olhar para a pessoa. 80% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, você que somente me ouve aqui, se você estiver só me ouvindo, você vai receber essas informações de um jeito. Se você estiver me ouvindo e me vendo também, a tendência é que você receba essa informação de uma forma completamente diferente, tá? 80% da nossa comunicação é não verbal. Os nossos olhos falam muito mais do que nossas palavras. Os nossos gestos, a nossa postura, a nossa forma de olhar para o outro, o nosso gesticular. Isso faz toda a diferença no nosso processo de comunicação. Então, quando você estiver conversando com alguém, deixe o seu celular no bolso, na bolsa, à mesa. Por favor, aprenda a olhar as pessoas nos olhos. Nós, hoje em dia, estamos vivendo uma época onde você dá mais atenção à pessoa que está no celular do que à pessoa que está na sua frente. Então, se policie, pare para conversar com alguém olhando para essa pessoa e não simplesmente no seu celular. Deixa para você falar com quem estiver no seu celular no momento que você estiver sozinho ou sozinha, né? A nossa comunicação é 80% não verbal. E é esse 80% que vai fazer você realmente se conectar com a outra pessoa. Ok? Eu espero que você tenha entendido essa lei, desenvolva uma personalidade agradável. Passemos agora para a lição número 11, que para mim é uma das lições ou leis mais importantes. Você precisa prestar atenção nela, na verdade, nas próximas duas, porque elas se conectam e são elas que vão fazer você alcançar o seu objetivo, o seu propósito definido. A lição número 11 é: pense com precisão. Para a gente entender a lição número 11, precisamos entender a origem da palavra precisão. E a origem da palavra precisão vem do latim, que é onus praecisio. O que isso significa? Significa cortar. Significa estar num lugar de corte. E aí você vai virar para mim: Bianca, não entendi nada. Estar no lugar do corte, precisão, você vai entender agora, porque a minha função é trazer clareza para você.
E aí, o que eu tenho para te dizer? Você age com precisão quando você aprende a cortar o que não é necessário para que você chegue naquele objetivo. A palavra precisão significa cortar o que não era importante. Então, quando eu corto, quando eu tiro aquilo que não é importante para que eu alcance isso aqui, eu estou agindo com precisão. Napoleão Hill entendeu que as pessoas de sucesso, as pessoas que alcançaram algum objetivo verdadeiro na vida, essas pessoas agiam com precisão. Elas aprendiam a cortar o que não era importante. Elas cortavam, elas eliminavam o que as distraíam. Você já entendeu provavelmente sobre isso aqui. Nós estamos conversando na aula 1, na aula 2 e nesta aula 3 sobre a sua capacidade de dar prioridade a uma única coisa. Esta lei e a próxima lei, você vai entender o quanto que isso é fundamental para que você, de fato, conquiste seu objetivo. Vamos lá na página 185, você vai entender melhor o que eu estou falando. Qualquer fato que ajude a alcançar nosso propósito, a viver feliz e a realizar nosso sonho, é um fato importante. Todos os demais são irrelevantes. Todos os demais são irrelevantes. Por quê? Porque para eu conquistar alguma coisa, eu preciso cortar aquilo que não me leva àquilo que eu desejo. Então, se eu quero passar no concurso de auditor fiscal federal e no sábado eu tenho um dia todo livre, eu não estou trabalhando, eu tenho o dia livre, eu vou cortar a televisão, eu vou cortar as redes sociais, eu vou cortar o churrasco com os amigos e eu vou iniciar uma atividade que era o ato de estudar as matérias que caem naquele concurso, porque o meu objetivo é passar no concurso. Então, eu corto naquele dia tudo que não me leva para aquilo que eu preciso fazer. Por quê? Agir com precisão é agir com foco, é agir com concentração. O que você foca, o que você despende a sua energia é o que vai acontecer na sua realidade física. Nossos pensamentos são energia. A matéria é energia. Então, os nossos pensamentos, quando focados, se transmutam na realidade física. Mesmo que você não acredite nisso que eu estou falando, é só você observar quais foram os seus pensamentos predominantes nos últimos tempos e o que você tem na sua realidade física. Bora lá comigo ainda na página 185. Concentrando-se em apenas uma coisa durante o tempo necessário até dominá-la completamente, tornando-a seu ponto forte, seu ponto de vantagem. É essa a base do sucesso em qualquer carreira ou negócio. Você vai se dedicar única e exclusivamente àquilo. Se você despender a sua energia para outras coisas, isso significa que você não teve concentração. Bianca, mas aí volta aquela questão anterior. Eu não tenho como, por exemplo, agora, deixar de fazer algumas coisas. Eu preciso trabalhar naquele serviço para comer. Aí é que tá. Você precisa ter o autocontrole. Lembra lá da lei da aula anterior? Você precisa ter o autocontrole de compreender até quanto você deve despender de energia naquela coisa, de forma que você seja justa ou justo, para que sobre energia para aquilo que você realmente quer alcançar. Então, é uma questão de sabedoria, é uma questão de olhar para dentro e sentir, é uma questão de autocontrole. Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, diante de todos os livros que eu já li, diante de todos os cursos que eu já fiz,
diante de tudo que eu já estudei e diante da minha própria vida. Eu só alcancei o resultado que eu queria quando eu focava no meu objetivo principal. Quando eu despendo a minha energia para várias coisas, se eu quero fazer um concurso nesta área, mas faço todos os que estão com editais abertos, eu estou despendendo a minha energia. Aí eu começo a estudar matérias que não tem nada a ver com aquele concurso que eu realmente quero passar. Isso faz com que a minha energia, que é finita, seja despendida em várias outras coisas. Então, eu deixei de me concentrar. Eu não fui precisa. Eu tenho que ser precisa. Eu tenho que aprender a cortar. Continuando na página 185. Você precisa estar muito certo sobre o que quer, que as pessoas saibam de você, do seu produto, marca ou serviço. Aí ele está falando aqui da pessoa que queira vender alguma coisa. Você precisa ter muita clareza de como você quer que as pessoas enxerguem você. É a maneira de fazer isso, e a maneira de fazer isso é definindo nitidamente na sua imaginação aquilo pelo que você quer ser lembrado ou reconhecido, determinando-o com seu propósito de vida e com ele em mente, ocupando-se apenas com aquilo que diz respeito à sua realização. Ele está o tempo todo falando que você deve ter uma concentração, que você deve ter uma precisão. Se você despender a sua energia em várias coisas, você não vai conseguir fazer nada bem feito. Dificilmente você vai ser um bom jogador de futebol se você joga futebol e também treina natação e também treina basquete. Você só vai conseguir ser muito bom naquilo que você treinar mais. As outras coisas podem fazer parte, mas você só vai ser bom, você só vai ser diferenciado, você só vai ser uma pessoa que vai se destacar, a ponto que as outras pessoas queiram o que você faz, se você treinar aquilo, se você olhar para aquilo que vai fazer você chegar aonde você deseja chegar. É o poder do foco, é o poder do observador. É o que você está sentindo em relação àquilo, ok? Você precisa focar naquilo que você realmente deseja construir. Vamos lá na página 187. Se existe uma coisa sobre a qual temos controle absoluto, essa coisa é nosso pensamento. Controlá-lo é a única forma de ter domínio sobre o nosso destino. Essa frase aqui ela é muito importante. Por quê? Nós podemos não ter o controle sobre aquilo que acontece no externo, mas nós temos controle sobre aquilo que nós estamos pensando sobre o externo. Se é uma das coisas que nós temos controle absoluto enquanto humanos, é o poder de controlar os nossos pensamentos. Sim, nós podemos controlar os nossos pensamentos, ok? E quando eu foco meu pensamento naquilo que eu realmente desejo, é isso que eu vou criar como realidade. Porque o meu pensamento é energia. Tudo o mais é energia. Quando eu foco meu pensamento naquele desejo, naquele sonho, isso vai se transmutar na realidade física. E é isso que Napoleão Hill disse todo o tempo, mas nas entrelinhas. Ele fala para você focar, mas ele não fala que é isso que vai ser transmutado na realidade física. Entende? O que eu estou te trazendo aqui é as entrelinhas que Napoleão fala. Ele fala foca, ele fala concentre-se, mas ele não fala por que necessariamente você deve se concentrar. E eu estou dizendo aqui para você. Então vamos lá na página agora 188. 188, eu preciso que você esteja comigo. Preste atenção e facilmente perceberá que as pessoas que mais falam em falta de dinheiro são as que mais têm problemas financeiros. As que mais reclamam dos colegas são as que mais têm atritos no trabalho. As que mais se queixam da saúde são as mais perseguidas pelas enfermidades. Enquanto que as que mais falam em prosperidade são as que mais prosperam. As que mais falam em alegria são as mais alegres. Aquelas que mais falam em bem-estar são as que mais têm saúde.
O que você concentra a sua atenção é isso que vai ser criado. Se você tem uma enfermidade e pensa na enfermidade, é isso que você vai criar mais. Agora, se você tem a enfermidade, mas pensa na saúde, agradece pela saúde que você tem e que você está conquistando cada dia pelas suas atitudes, é isso que vai se concretizar na sua vida. Então, se você se machucou, pense na cura e não no machucado. É no que você foca, é o que você pensa que vai crescer. E é por isso que você tem que controlar os seus pensamentos. E você tem o poder de controlar os seus pensamentos. Faça essa pergunta. O que é que eu quero que eu estou ignorando? Muitas vezes você ignora realmente o que você de fato sente que deseja. Então, comece a perguntar: o que eu realmente quero? Eu quero é a falta de saúde ou é a saúde? Eu quero é conquistar um trabalho que eu me realize ou eu quero é continuar nesse trabalho aqui? Se você foca no seu trabalho que é ruim, né, de repente você não é feliz naquilo que você faz, ou não faz com tanto prazer, se você foca nisso, é isso que vai existir mais na sua vida. Então pergunte-se, o que é que eu realmente desejo que eu estou ignorando? Quando você tem a resposta, você começa a focar nisso. E é isso que você vai criar. A lei número 12 é a lei da concentração. E é por isso que eu falei que a lei anterior ela ia estar muito ligada à próxima lei. A lei da concentração está totalmente vinculada à lei do pense com precisão. A lei da concentração é você despender a sua energia por tempo suficiente até que você consiga perceber que consegue fazer aquilo plantando bananeiras. Até que você consegue fazer aquilo com as mãos nas costas. Até que você consiga fazer aquilo de olhos fechados. A lei da concentração está ligada ao fato de que nossos pensamentos são energia e tudo mais que há é energia. Então, quando eu me concentro por um tempo suficiente, a base está aqui. Por um tempo suficiente, até que eu perceba que eu já consigo fazer aquilo de forma muito tranquila, sem grandes necessidades, é aí que eu executei a lei da concentração. Napoleão Hill percebeu que as pessoas de sucesso, elas se concentravam naquilo por um determinado tempo. Existirá um tempo necessário. Lá na Bíblia Sagrada fala: há um tempo para tudo neste mundo. Existe um tempo para que nós possamos criar aquilo que nós desejamos. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas acham que é no tempo delas exclusivamente. E o nosso tempo não é necessariamente o tempo do todo. O tempo de Deus, o tempo do universo, o tempo da inteligência infinita, como você queira dizer. O tempo necessário é o tempo que você vai sentir. Então é por isso que você precisa fazer todos os dias um pouco. Se você deseja realmente praticar uma atividade, fazer um bolo, entrar numa faculdade, passar num concurso, se tornar um bom vendedor ou uma boa vendedora, seja lá o que for, você só vai conseguir isso se você compreender que você precisa concentrar a sua energia naquela coisa por um determinado tempo. Se você concentra aquela energia 3 meses, 2 meses, e já acha que tem que ter o sucesso, dificilmente você vai se destacar dos demais. Porque tem gente que está concentrando energia naquilo há 1, há 2, há 3, há 4 anos, 5, 10 anos. Por isso essas pessoas já estão tendo resultado. Por quê? Porque elas aprenderam a concentrar. Bianca, então eu vou precisar de 10 anos? Não. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Não é o tempo do universo. Não é o tempo da inteligência infinita. As coisas irão acontecer quando elas tiverem que acontecer, desde que
você esteja concentrando a sua energia. Se você não concentra a energia, as coisas não vêm. Você precisa concentrar a energia por um tempo, até que você se sinta. Presta atenção nas palavras que eu estou falando. Até que você se sinta, você vai sentir. Quando você sentir, este é o tempo. Vamos lá na página 206 para a gente finalizar essa lição e esta aula, ok? Vamos lá. Não basta criar um propósito definido para obter sucesso. Você precisa pensar nele quase obsessivamente todos os dias. Deve mantê-lo fiel e persistentemente na sua imaginação. Concentrar-se nele incansavelmente até que se torne algo real e palpável. Este é o princípio da concentração. Por quê, gente? O mundo exterior é criado com base no mundo interior. Eu só consigo ver o meu nome lá no resultado do concurso, que é algo exterior, meu nome real lá na lista dos aprovados, se primeiro eu pensei que eu desejo passar naquele concurso, se eu me concentrei nas matérias, se eu estudei aquelas matérias por um tempo suficiente até que eu passe no concurso. Esse tempo não é definido por mim. Esse tempo não é definido por mim. Entende o que eu quero dizer? O que é definido por mim? É definido por mim o meu propósito e o meu escolher de concentração. Quanto tempo será suficiente? Eu não sei. Mas, Bianca, isso irá acontecer se eu confiar no tempo de Deus, se eu confiar no tempo do universo, mas que eu faça a minha parte, me concentrando ali todos os dias, isso vai acontecer. Você sabe por quê? Porque essa é uma lei universal da causa e do efeito. A lei universal da causa e do efeito é o que você viu lá, por exemplo, na Bíblia Sagrada, a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Não é difícil. O que você precisa fazer é acreditar que aquilo é possível, fazer todos os dias um pouco, ficar com os seus pensamentos naquilo ali, não se deixar se distrair pelas outras coisas, cortar, ou seja, pensar com precisão e deixar que Deus, o universo, a inteligência infinita, mostre para você qual é o tempo. Eu espero verdadeiramente que essas aulas tenham feito sentido para você. A aula 1, a aula 2 e a aula 3. Nós terminamos aqui a lição ou a lei número 12. São muitas leis, mas você precisa estudar, você precisa rever. E eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, você vai colher resultados, porque existe uma lei universal no universo, no universo, a lei universal, que é a lei da causa e do efeito, ok? O seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Então, o que você construir, o que você focar, é o que realmente vai acontecer na sua vida, tá? Eu espero que tenha feito sentido. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, gente. O like é muito importante para mim. Coloca aqui nos comentários o que você achou destas leis. Quais são as leis que você acha mais fácil de cumprir? Qual é a mais difícil? Isso me ajuda a entender quem é você que está aí do outro lado, para que a gente faça realmente uma conexão real, ok? Também quero dizer para você que neste dia que eu estou gravando esta aula, nós chegamos aos nossos 10 mil inscritos aqui no YouTube, então é um dia muito importante para mim, de muita gratidão, e eu vou cumprir com uma promessa que eu fiz para mim, que é tornar o meu treinamento de leitura, que é a experiência Praxis, mais acessível ainda. Se ele já tinha um preço acessível, ele vai se tornar mais acessível a partir de hoje, tá? Se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você comigo trocando essa experiência. Se ainda não fizer sentido, está tudo bem, tá bom? Está tudo bem. Eu sempre serei grata para você que ficou até aqui assistindo o vídeo, para você que curte, para você que comenta, tá bom? Eu sempre serei grata a você.
De verdade, do fundo do meu coração, muito obrigada. E até o próximo vídeo, até a nossa aula número 4.